Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos começar agora a nossa aula de espanhol com o conteúdo de formas verbais para manifestar desejos e um conteúdo extra, que é o uso de muy mucho, porque o conteúdo de vocês é muito pequeno e muito simples. Então, para não colocar um conteúdo adiantado, eu prefiro colocar um conteúdo extra, que pode estar presente na prova do Enem de vocês, certo? Na prova de espanhol. Um conteúdo interessante que vocês não estão aprendendo a mais, mas que faz total diferença. Vocês podem já ter aprendido, mas como é um conteúdo do ensino fundamental, pode ter esquecido. Então, vamos relembrar com conteúdo extra, certo? O assunto do módulo de vocês é formas verbais para manifestar desejos. E o outro é um conteúdo extra que eu proponho a colocar para que vocês tenham um maior entendimento do assunto, tá certo? Então, para expressar nossos desejos, utilizamos algumas formas específicas de los verbos. Veamos a continuação. Então, quando a gente quer expressar algum desejo, a gente vai utilizar algumas formas e formas verbais acompanhadas. A primeira delas são ojalá, com o que, mais o presente ou pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ojalá significa tomara, e a forma de o que, certo? E o verbo conjugado no presente ou no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, fica assim como exemplo. Ojalá que venham mis padres a visitar-me. Tomara que venham meus pais a me visitar. Então, presente, subjuntivo, um desejo. Ou, ojalá estuvierais para o casamento. Então, tomara que vocês estejam para o casamento. Então, é um desejo, uma vontade, certo? A próxima. Espero que, mais um verbo conjugado no presente de subjuntivo. Espero que el tiempo cambie el fin de semana. Então, espero que el tiempo cambie, que o tempo mude no fim de semana. Então, a forma de esperar que, mais o presente subjuntivo, certo? Quisiera, mais infinitivo, para igual sujeito. Então, quisiera estudiar alemão, pero creo que é muito difícil, O quisiera se refere ao yo e o estudiar também é o yo. Então, por isso que é para igual sujeito. Ambos estão na primeira pessoa do singular. Então, quisiera estudiar alemão, pero creo que é muito difícil. Quisiera se refere à primeira pessoa, a eu, e também a estudar se refere a eu, certo? Quisiera mais que, mais presente ou pretérito imperfeito do subjuntivo, para diferentes sujeitos, já que são diferentes sujeitos. Então, quisiera que llegues temprano, quisiera que você chegue cedo. O quisiera se refere a yo, primeira pessoa, e o llegues se refere a tu, segunda pessoa do singular. E no caso do pretérito imperfeito, que são duas formas do verbo corretas, duas formas de conjugar o verbo de forma correta, fica quisiera que el verano durara ou durasse mais tempo. Então, é um desejo, quisiera que o verano durara ou durasse, que é a forma do verbo durar no pretérito imperfeito subjuntivo, que tem duas formas corretas, mais tempo. Porém, para diferentes sujeitos. Quisiera se refere ao yo e que durara el verano significa a outra forma de sujeito, certo? Desearia mais infinitivo para igual sujeito. Então, desearia mais um verbo no infinitivo para igual sujeito, certo? Então, para ambos os sujeitos igualmente. Então, desearia ter mais lugar em minha oficina. Então, eu desejaria ter mais lugar no meu escritório. Se considera esse M aqui que seria um N, certo? Em espanhol. Então, eu desejaria tener, que é o verbo do infinitivo, mais lugar no meu escritório. Até o livro de vocês aí oferece com a palavra escritório, mas eu decidi mudar para oficina, que é a forma mais correta, certo? Então, desejaria se refere a yo, primeira pessoa, a eu, e o tener também a yo, primeira pessoa, porque é para igual sujeito.
Desearia mais que, mais presente, ou pretérito imperfecto de subjuntivo para diferentes sujeitos. Então, desejaria mais o que, o verbo no presente, ou o pretérito imperfecto do subjuntivo. Então, fica, desearia que seas, o verbo no presente do indicativo, do subjuntivo, o verbo ser, e fueras ou fuesses, que é o pretérito imperfecto subjuntivo, onde tem duas formas de conjugar, mas pontual. O desearia se refere a eu, primeira pessoa, e que seas, o verbo ser aqui conjugado se refere a tu, segunda pessoa do singular, certo? Agora vamos para o conteúdo extra, porque o assunto de vocês é bem pequeno. Então, vamos diferenciar o uso de muy mucho em espanhol, quando se usa muy e quando se usa mucho. Só para vocês recapitular, em espanhol a gente tem essas duas formas que significam a mesma coisa, muy e mucho. Ambas, traduzindo, significa muito na língua portuguesa, mas em espanhol são formas diferenciadas, não na tradução, mas no seu uso. O muy, ele é utilizado antes de adjetivos e advérbios. Exemplo, mi hija es muy linda, então adjetivo, né, está qualificando a hija, o substantivo. Ou tu hablas muy bien, no caso aqui, o bien é um advérbio de modo, então você fala muito bem. Primeira coisa que vocês têm que saber do muy. O muy ele é totalmente invariável, ele não vai sofrer variação nem de gênero nem de número, ele não tem outra forma, é forma única, muy. Não tem muis, não existe a forma do plural, não existe forma do feminino, é único, muy. Então, o muy é invariável, que significa muito. Ele deve ser usado antes de adjetivos e advérbios, certo? Ao contrário dele, a gente tem o mucho, que sofre variação de gênero e número. Aqui a gente tem formas do masculino, mucho, forma do feminino, mucha, forma do singular, mucho, e forma do plural, muchos e muchas, certo? Então, ele é utilizado antes de substantivo. Quando ele é utilizado antes de substantivo, ele vai acompanhar esse substantivo concordando com ele em gênero e número. Exemplos. Aqui há muita gente. Por que mucha? Porque a palavra seguinte, o substantivo, está no feminino singular. Então, mucha. Hice muchos exercícios. Então, eu fiz muitos exercícios. Por que muchos? Porque exercícios está no masculino plural. O mucho também é utilizado depois de verbos. Então, depois do verbo, a gente vai usar o mucho, sem sofrer variação. A única forma, mucho. Exemplo, mi marido trabaja mucho. Então, meu marido trabalha muito. Trabaja, o verbo trabalhar, e mucho. Ou ela estuda mucho. Quando ele é utilizado diante de verbos, ele usa a única forma, que é mucho. Certo? Vamos lá, o muy, lembrando, ele é invariável diante de adjetivos, advérbios, e aqui também diz como diante de particípios. Diante de adjetivos, muy bonito, muy caro, muy amable. Diante de advérbios, muy bien, muy lejos e muy cerca. Muito bem, muito longe e muito perto. E diante de particípio, muy conocido e muy visitado. Mi casa es muy pequeña, então, um adjetivo. Nuestros hijos estão muy bien, um advérbio. Es papá, es muy conocido em todo el mundo. Então, diante de particípio. Não esqueça, o muy é invariável e não sofre variação, né, de gênero e número. Não tem outras formas a não ser essa forma única. Ele é usado diante de adjetivos e advérbios e também diante de particípios. Já o mucho é totalmente variável, sofre variação de gênero e número. Mucho, muchos, mucha e muchas. 4 formas. Va delante de substantivo, mucho tiempo, muchas horas. Expressa quantidade, muchos amigos, muchos coches. E pode expressar intensidade quando vai depois de um verbo. Me gusta mucho, te quiero mucho. Então, algo intenso, maioral. Se pode usar com o comparativo, es mucho mejor que tu. Eu sou muito mais alto que ele. Então, também pode ser usado diante de comparações. Uso de muy mucho aqui numa tira cômica de Mafalda. Parece que a Mafalda le ha gustado mucho tu bebê, Rosita. Por que mucho? Porque está diante de um verbo, o verbo gustar. Aí ela olha o bebê, né? Olha o bebê, aí o bebê, bebê, gugu, da,
zzz, ningus. Aí ele, tão chiquito, ele já disse incongruências. Aí ela diz, tão pequeno e já diz coisas que ninguém entende, né? Aqui, outra. Um exemplo agora de muy. Um caramelo, gracias Manolito. Que rico, que significa que é gostoso. Es una atención del almacén del mi papá que vende muy barato. Certo? Então aqui barato, né? Um adjetivo. Agora compreendo. Isso se chama interesse. Ela está dizendo, agora eu compreendo. Isso se chama interesse. Aí ele diz, pero em linguagem poético comercial, isso se chama relações públicas. Ele está fazendo a propaganda, né? Numa linguagem poética comercial, isso se chama relações públicas. Não, eu não estou falando com interesse, eu estou fazendo uma propaganda do armazém do meu pai. Certo? Então, nesses dois casos, aqui utilizou mucho, porque vem diante de um verbo, e nesse caso aqui utilizou muy, porque vem diante de um adjetivo. Certo, gente? Concluindo a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, mesmo colocando um conteúdo a mais, mas que eu acho que é de grande valia para vocês, principalmente um assunto como esse, que se vocês estiverem presente em um texto, vocês já sabem que significa, ambos significam a mesma coisa, muy ou mucho, mas a forma de se usar é totalmente diferenciado. A primeira diferença entre eles é que muy é invariável e mucho é variável. Segunda diferença é que muy se usa diante de adjetivos e advérbios e verbos no particípio, certo? E o mucho diante de substantivos depois de verbos. Quando ele está com substantivo, ele sofre variação de gênero e número concordando com esse substantivo, certo? Da frase. E quando ele está diante de verbos, somente na forma de mucho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então, toda vez que for um conteúdo considerado pequeno, só para concluir o módulo de vocês, eu vou colocar um conteúdo extra. Não reclamem, certo? Eu estou fazendo isso para o bem de vocês. E um conteúdo que eu acredito que seja muito interessante relembrar. Então, hasta la próxima clase de espanhol. Te extraño mucho. Beijos, até a próxima aula de espanhol. Fiquem com Deus, se cuidem e estudem bastante. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Na nossa aula ao vivo, ou em redes sociais, ou no WhatsApp. Qualquer dúvida eu estou à disposição, não esqueçam. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. Beijos, hasta la vista.